Olá, o TV é a Ciência já está no ar hoje com mais uma super edição da série especial sobre a 8ª Semana Estadual e Nacional de Ciência e Tecnologia no Centro de Convenções de Vitória. Muito aprendizado, criatividade, diversão, conhecimento. Vamos lá? Na 8ª Semana Estadual e Nacional de Ciência e Tecnologia, aqui no Centro de Convenções, uma outra novidade que é o Museu de Ciências da Vida. Aqui o Atelso Bittencourt, que coordena ele, o Departamento de Morfologia do Centro de Ciências de Saúde, que fica ali em Maruípe, da Universidade Federal, está conversando com o Felipe, que é um tradutor de Libras. Exato. Eu sou intérprete de Libras, estamos aqui em 2 intérpretes, né? Um fica pela manhã, outro pela tarde e à noite, para atender qualquer surdo que chegar, vai ser bem atendido, vai ter todas as informações no seu idioma. Então vamos ouvir um pouquinho o Albert, né? Nós do TV a Ciência conhecemos o Albert, conhecemos o trabalho dele. Parabéns, né, Albert, pelo trabalho que vocês estão fazendo, o que vocês estão planejando para o futuro, como o Atelso estava falando. Bom, o nosso sonho é construir um museu para toda a comunidade capixaba. Um museu digno, assim, com dinossauros, preguiça gigante e coisas para ativar o imaginário das crianças para se interessarem por ciência. Na verdade, educar toda a população, né? Então é uma opção cultural. Então esse é o nosso sonho. Legal. Parabéns, Albert, obrigado pela atenção, né? E obrigado por revê-lo, né? Satisfação revê-lo. Igualmente. Atelso, agora tem réplicas de esqueletos, não só do homem aqui, mas de outros animais, se não contemporâneos ao homem, mas também bastante antigos e outras espécies que interferem na evolução do homem. Perfeito. Aqui a gente pode observar um tigre dente de sabre que viveu, ele foi extinto há aproximadamente 10 mil anos. Aqui do lado a gente pode conhecer o esqueleto de um homem moderno, representando o homem que chegou de origem provavelmente asiática, que chegou à América há cerca de 11 mil anos atrás. E quando ele chega à América, ele vai encontrar um antigo inimigo que vivia na África, já estava extinto na África, mas aqui na América ele ainda estava vivo. Só que, coincidentemente ou não, né, logo após, cerca de 10 mil anos atrás, esse animal foi extinto. Então é um animal que ele participou do processo evolutivo do homem, né, porque os hominídeos na África se alimentavam de restos desses animais. Dessa forma ele conseguia ter acesso a proteínas, o que permitiu o crescimento do cérebro. Essa seção aqui ela tá querendo demonstrar aqui uma sequência de primatas, né, desde primatas do Velho Mundo, né, como esse primata aqui que é o Rhesus, macaco Rhesus. É um macaco importante na ciência, foi descoberto aí o fator RH nesse animal, né, que depois descobriram no homem, né, mas primeiro foi descoberto nele, por isso o termo RH, né, de Rhesus, né. Aqui nós temos uma sequência de macacos antropóides. Os macacos antropóides eles têm uma semelhança com o humano, né, não tem cauda, por exemplo, né, você pode ver o cóccix dele, né, o sacro e o cóccix, que se assemelham muito ao humano. Esse aqui é o siamang, é um macaco de pequeno porte. O gibão? Desculpe, o gibão, isso, desculpe. Aqui nós temos o orangotango, um macaco de grande porte. Ele se posta bípede, mas esse não é uma condição confortável para ele, né? Aqui nós temos um gorila, que é um maior primata vivente. É um macaco que atinge, um primata que atinge 300 quilos, de grande porte. Ele também se locomove de forma quadrúpede, ele se posta bípede, mas ele não consegue estar confortavelmente nessa posição por muito tempo. Ao contrário do homem, né? O homem hoje que anda com bípede, né? Anda com as 2 pernas, independente dos braços. Que é a posição mais confortável para o homem, né? Do lado de cá, nós saímos um pouco dos primatas, não é isso, Atelso, para chegar ao cérebro. Exato. Então, aqui a gente tem uma sequência de cérebros para mostrar para mostrar a evolução do cérebro e do encéfalo ao longo do tempo. Então, nessa montagem aqui a gente pode observar, a gente tem
um cérebro de um orangotango, tá? Adulto, aqui o cérebro de um humano adulto. Isso é um modelo, mas é um modelo muito bem feito, né? Que você... Diferença de tamanho muito grande. Muito grande, né? E além do tamanho, você pode observar que o cérebro humano apresenta um número de sulcos e giros muito maior e além os sulcos são muito profundos em comparação com de um animal desse, tanto de um chimpanzé, esse aqui é de um chimpanzé e esse aqui é de um orangotango. São rasos. O que significa isso? Significa que a presença de sulcos e giros profundos aumenta a superfície para organizar mais neurônios. Eu tenho a quantidade de neurônios muito maior aqui, o que permite uma interação entre eles, um processamento mais complexo e, portanto, a desenvoltura intelectual que o ser humano apresenta. Lembrando que os neurônios são responsáveis pela transmissão de informações, recepção de informação, processamento dessa informação. Então, memória, raciocínio, tomada de decisão, tudo são feitos pelos neurônios. Nós vamos agora caminhando para o quadrograma. Esse quadro é uma organização, um cladograma, né? Uma organização onde a gente pode ter uma noção bem precisa, com base nos fósseis, de como foi essa ramificação no processo evolutivo do homem, né? Então, aqui no canto direito desse quadro, a gente tem um dos nossos ancestrais que foi encontrado mais antigos, né? Ele tem cerca de 7 milhões de anos, 6 a 7 milhões de anos. É o Sahelanthropus. Existe a possibilidade desse indivíduo ter sido ancestral nosso e do próprio chimpanzé. Daí aquela história, né? Um homem veio do macaco e tal. Na verdade, um ancestral nosso foi comum de nós e do chimpanzé. Aí vai se ramificando e o quadro vai mostrando as possibilidades. Exato. E essas interrogações, As interrogações são dúvidas. Porque a ciência ela anda em cima de fatos, tá? E quando existe uma hipótese, às vezes duvidosa, o cientista normalmente ele não afirma em cima de dúvida. Então ele põe uma interrogação para quem sabe encontrar um novo fóssil que venha comprovar essa hipótese ou então refutá-la, né? Perfeito. Então aqui nesse processo a gente surge há 4,4 milhões de anos o Ardipithecus ramidus, que é um achado importante, tá? Porque ele já se postava bípede também, não tão bem eficiente quanto a Lucy, que vocês viram ali na sequência da bipedia. E você repara que o volume do crânio ainda é pequeno, né? Ou seja, tinha um cérebro pequeno. Então a bipedia precede o desenvolvimento intelectual, né? Isso é um fato importante que os registros fósseis nos contam, né? E a partir daqui a gente vai podendo observar um aumento gradual do volume de crânio, tá? Como aqui, por exemplo, no Homo ergaster, que viveu há cerca de 1,6 milhões de anos e ele já trabalhava com fogo, já trabalhava com artefatos tipo pedra lascada para cortar carne, ou seja, já tinha uma habilidade intelectual já sofisticada, né? E daí o desenvolvimento numa sequência que resulta num nosso parente mais próximo que ainda não vive, que já não vive mais, né? Que é o Neandertal. O Neandertal foi extinto há cerca de 30, 40 mil anos atrás. Ele chegou a coexistir com o homem moderno, É o Sapiens Sapiens. que é o Sapiens Sapiens, né? Então, como você pode observar ali, o volume do crânio do homem moderno é muito maior do que dos demais hominídeos e maior também do que o Neandertal, que não era pequeno, tá? Então, sugerindo que o nosso intelecto é superior ao que era do Neandertal. Onde as pessoas podem encontrar vocês, a equipe, e acompanhar todo esse conhecimento que vocês têm? Nós estamos lá no departamento de morfologia, né? E nós temos um site que é www.ccs.ufes.br/corpo humano. Nesse site vocês podem encontrar todas as informações relativas aos nossos projetos, as nossas ideias futuras, as nossas realizações e
fazer uma visita, se for um grupo, fazer um agendamento para visitar lá no nosso museu, localizado em Maruípe, no Centro de Ciências da Saúde. Novidades da 8ª Semana Estadual e Nacional de Ciência e Tecnologia aqui no Centro de Convenções de Vitória, a participação da Faculdade de Música, com estúdio livre de música aqui no 3º andar do Centro de Convenções. A Gina Soares é da faculdade, está coordenando um processo de implantação de uma pós-graduação lá na faculdade, não é isso, Gina? Exatamente. Prazer. Igualmente, é um prazer de estar aqui, um prazer falar desse projeto, dessa nossa participação da FAMES na Semana de Ciência e Tecnologia. Agora, Gina, você pediu o Robson para dar uma viradinha, ele tem musicografia braille, instrumentos musicais e materiais recicláveis do outro lado, à direita ecologia sonora e musicoterapia. Vocês trouxeram bastante movimento aqui para a semana. Exatamente. Essa foi uma programação que nós realizamos de algumas mostras do que é possível fazer, né? De que a faculdade ela se envolve com várias possibilidades dentro da música e atende a diversas coisas, né? Obrigado, Gina. Foi um prazer, que bom estar com vocês aqui, registrando esse momento que pra gente é muito especial. Obrigada. 8ª Semana Estadual e Nacional de Ciência e Tecnologia, direto do Centro de Convenções de Vitória. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Fica aí que a gente volta logo, logo.